Olá, amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. O assunto que eu trouxe para a gente refletir hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Mundos Regeneradores. Eu escolhi esse assunto porque é um assunto que a gente tem visto direto, né, na mídia, todo mundo falando, mundo de regeneração, quinta dimensão, mudança de vibração. Então, assim, eu acho que é bem propício a gente estar refletindo um pouquinho sobre isso. E o Evangelho nos diz no item 17 do capítulo 2, que os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Então, assim, a grosso modo, numa escala de 0 a 10, nós estaríamos no item 2, né, no número 2, que seria o mundo de expiação, onde o mal prevalece, caminhando para esse mundo de regeneração. Mas se a gente não tiver um pouquinho de olhos de ver, a gente vai chegar à conclusão que parece que o mundo está piorando. Mas se a gente lembrar que para um objeto, se você coloca a terra no fundo de um vaso e vai despejando água, para essa água ficar límpida é preciso que toda a sujeira venha à tona, é o momento que a gente está vivendo agora, né? É um momento onde todas as máscaras estão caindo, tudo que há de dificuldade na humanidade está vindo à tona, está sendo banhado pela luz para que ele possa ser resolvido e assim a Terra e a humanidade possa alçar um voo um pouquinho maior, né? Mudar essa classificação. Aí ela fala assim, o item fala assim: a alma que se arrepende encontra nesse lugar a paz e o repouso, terminando por se purificar. Sem dúvida, mesmo nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. Então, o mundo de regeneração tem matéria, tem corpo físico ainda. A humanidade prova vossas sensações e vossos desejos, mas está liberta das paixões desordenadas que vos escravizam. Então aqui, nessa frase, já tem um alerta para a gente perceber o que é que precisa ser mudado em nós. É necessário que a gente faça uma transformação no nosso emocional. Que a gente aprenda a trabalhar as emoções, né? Para não ficar reféns de paixões. A paixão, ela está mais próxima de um instinto do que de um sentimento. E o instinto vem de onde? Do reino anterior, do reino animal. Então, há quanto tempo nós já estamos encarnando e reencarnando como seres humanos, né? E continuamos ainda presos aos instintos e às paixões mais baixas. É isso que esse capítulo e esse item nos faz refletir. Eu quero melhorar, eu quero poder compartilhar de um mundo onde o mal não se sobreponha, onde a paz, a harmonia seja maior, onde eu me sinta mais tranquilo, né? Onde não haja tanta violência. Mas eu estou olhando para o meu emocional, porque não adianta a Terra mudar de patamar se eu não fizer o meu trabalho. O que nos compete nesse momento? O que nos compete é o aprimoramento moral e emocional. Enquanto nós não trabalharmos o nosso interior para evoluir,
Não adianta ficar repetindo o que o Evangelho fala, não adianta achar tudo muito bonito, não adianta querer dar lição de moral para o outro que está ao lado. Isso não faz a mudança. A mudança acontece de dentro para fora. A gente está vendo na internet, e principalmente depois que a gente ficou os 2 anos praticamente isolados em casa, né? Por causa daquele probleminha que houve no mundo, a gente está vendo muita gente aprendeu a trabalhar na internet. Então, cursos que antes eram presenciais, uma série de ferramentas que se faziam vivências presenciais, hoje são oferecidas através da internet. E a gente vê muita coisa boa, mas também vê muita coisa duvidosa. Às vezes a gente vê uma pequena palavrinha mudada e a partir daquela palavrinha se faz uma nova vivência, um novo curso. Para quê? Só para angariar a parte econômica, né? A parte financeira, quem está dando o curso. Então é preciso que a gente tenha sempre aquele botãozinho de alerta ligado e comece a peneirar tudo que nos chega. Esse alerta Kardec já deu lá na codificação, quando ele falava que as mensagens, mesmo as mensagens que vêm do mundo espiritual, para a gente observar o conteúdo da mensagem. Não o nome, porque muitas vezes um espírito pseudo-sábio, ou mesmo um espírito zombeteiro, coloca lá um nome conhecido, um nome respeitado, exemplo, um Bezerra de Menezes, e aí, sem ter o crivo da razão, a gente acaba se desviando, muitas vezes, de um conceito, ou fica na superficialidade de uma mensagem muito linda, né, que tem palavras belas, mas conteúdo mesmo não tem quase nada. E a gente está vendo muitos cursos na internet que são mais ou menos assim, né? Como eu disse, tem muitas ferramentas boas, tem, mas é necessário que a gente aprenda a separar o joio do trigo. E como fazer isso? Estudando, se aprofundando, avaliando e trocando com quem já gastou mais tempo a sandalinha do que nós, quem já estuda mais tempo, quem já entende sobre aquele assunto, trocar informações e começar a construir o quê? O nosso caminho, a nossa verdade. Então a gente vê algumas ferramentas que propiciam, ajudam nessa mudança íntima, mas não existe milagre. Isso que a gente precisa entender. Não existe uma ferramenta que depois daquela sessão o seu problema está resolvido. A ferramenta colocada te auxilia a resolver o problema. Mas você, né, no caso nós é que precisamos nos atentar, nos conhecer e transformar. Por quê? Né? Vamos lá. Sem dúvida, mesmo nesses mundos, que é o mundo de transição, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade prova vossas sensações e vossos desejos, mas está liberta das paixões desordenadas que vos escravizavam. Então, para a gente ficar livre das paixões, é necessário, primeiro, que a gente identifique nossas paixões, segundo, que a gente mude o nosso comportamento e sentimento diante delas. Lá, no mundo de transição, né, não há mais orgulho, que cala o coração, inveja, que o tortura, e ódio, que o asfixia. Percebe por onde a gente tem que começar? Detectar o orgulho que ainda existe em nós, a inveja e o ódio.
palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos manifestam a Deus e buscam chegar a Ele seguindo as suas leis. E qual é a lei de Deus? Moisés recebeu 10 mandamentos, não recebeu? E Jesus, quando veio, não sintetizou os 10 em um só? Então, qual é a lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A gente percebe, às vezes, um equívoco dentro do meio espírita, vou falar do meio espírita porque nós estamos nesse meio, né? Em querer fazer a caridade para o outro, mas esquece às vezes da caridade para si mesmo. E qual é a caridade para si mesmo? Eu entendo que a caridade para si mesmo é olhar para dentro e observar os nossos defeitos com amorosidade. Não ficar nos recriminando toda vez que a gente erra, porque o erro faz parte do processo. Durante muito tempo da minha vida, eu ficava me culpando e me condenando cada vez que eu errava. Lá pelas tantas, e não faz tanto tempo assim, que eu percebi que a culpa e a condenação, ela serve para uma única coisa: te paralisar, assim como o medo. A culpa, quando ela é olhada com amor, ela deixa de ser culpa. Você percebe o erro, aí é diferente. Porque você percebendo o erro, você tem como transformar, procurar fazer diferente. Só que tem alguns traços de personalidade que a gente já traz de outras vivências e sabemos lá quantas vezes nós já replicamos aquele traço, que não é em uma pequena tentativa, nas primeiras tentativas que a gente vai conseguir vencer. Mas se a gente já identifica e começa a trabalhar para mudar esse traço de personalidade, já é um avanço. Ao invés de ficarmos nos condenando com aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Isso não vai nos levar a lugar nenhum, muito menos ao mundo de transição. E não adianta a Terra como planeta mudar a vibração, que a gente vai dormir num dia na Terra de provas e expiações e achar que no outro dia a gente acorda no mundo de regeneração. Não funciona dessa forma. O que nos atrai para o mundo é a nossa vibração, que tem que ser semelhante. Tem que haver uma harmonia entre a vibração do planeta e a nossa. Mesmo porque o nosso perispírito é construído em parte com a matéria do planeta que a gente vai habitar. Então, se eu sou se eu sou um ser, desculpe, um espírito muito ainda, como é que eu vou dizer, muito voltado para o mal, né? E acho que eu tô certo, o resto do mundo aqui tá errado, e faço a justiça, a minha ética moral, eu não vou conseguir habitar um mundo mais evoluído. Por quê? Porque a minha vibração não casa com a vibração do planeta. Logo, o meu perispírito não vai poder ser moldado com aquela matéria daquele planeta, com aquela energia daquele planeta. E como é que eu vou me manifestar num mundo que ainda precisa de um corpo material se a minha vibração não casa com a vibração do planeta? Não vou. Então, esse é o juízo. Muitas vezes as pessoas sonham, né? Eu acho que no meio espírita a mente já saiu um pouquinho dessa concepção, mas tem muita gente que acha que é assim:
que vai ter um dia do juízo, né? Você morre, vai ter um juiz lá determinando para onde você vai. E não é isso, é a nossa vibração. Dependendo da nossa vibração, a gente alcança determinadas frequências e é para aquelas frequências. É uma lei de atração. É como hoje em dia acho que nem quase existe estação de rádio no AM, né? Mas antigamente a gente sintonizava no dial, né? A frequência que a gente queria ouvir, se era FM, se era AM, e não adiantava se uma estação de rádio tivesse só no AM tentar sintonizar no FM, não conseguia. Por quê? Porque era uma questão de frequência. A mesma coisa. Então a gente não pode pensar que... Eu tenho escutado muito isso na internet. Ai, mas a quinta dimensão, já a espiritualidade está trabalhando do nosso DNA, nós já estamos no processo, desculpe, de evolução. Tá, mas se eu não fizer a minha parte, o meu desenvolvimento moral, né, o meu aperfeiçoamento moral, a espiritualidade não vai atuar nisso. Essa é a parte que me compete. Então eu tenho que procurar o quê? Serenar essas emoções atribuladas que eu tenha, começar a analisar o meu comportamento, vou muitas vezes repetir aquele equívoco normal, mas não vou parar o processo de tentar melhorar, de esforço, o esforço diário na melhora. Aí mais pra frente, aqui ó, todos manifestam a Deus e buscam chegar a Ele segundo as suas leis, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Entretanto, ainda não existe nesses mundos a perfeita felicidade, mas a aurora da felicidade. O homem, ainda carnal e por isso mesmo sujeito às vicissitudes das quais somente estão isentos os seres completamente desmaterializados. Então, assim, a gente vamos acreditar, né, que nós já vamos para o mundo de regeneração, mas lá nós também teremos algumas coisas a burilar, né, a melhorar. Vai surgir ainda alguns percalços no nosso caminho. Não é um mundo feliz ainda, é de regeneração. Mas lá o mal não sobrepõe o bem mais. Aqui sim, no Provas e Expiações ainda o mal sobrepõe, né? Lá ainda existe o mal, mas o bem se manifesta mais, né? Os espíritos que estão no mundo de regeneração já têm essa tendência ao bem. Ainda há provas a suportar, mas não se revestem das lacinantes angústias da expiação. Comparados à Terra, esses mundos são mais felizes e muitos dentre vós gostariam de habitá-los, pois representa a calma após uma tempestade, a convalescença após uma doença grave. Nesses mundos, o homem ainda é falível. Tá vendo? Se no mundo de regeneração o homem ainda é falível, é porque o homem o espírito que vai para o mundo de regeneração, ele não está 100% burilado ainda. Então entende que aqui a gente está tentando transformar, se esforçando para transformar as más tendências. Por quê? Porque a gente já vem replicando esse erro muitas vezes. Alguns a gente já está conseguindo, outros talvez a gente leve. E vamos continuar nesse processo de observação, de identificação do que precisa ser mudado em nós. Nesses mundos, o homem ainda é falível e o espírito do mal ainda não perdeu completamente o seu domínio sobre ele.
sobre o homem, né? Sobre nós. Não avançar é recuar, e se o homem não está determinado no caminho do bem, ele pode cair nos mundos de expiação, onde o aguardam novas e mais terríveis provas. Então, assim, é necessário que a gente tenha essa determinação em melhorar. Mesmo quando estivermos no mundo de regeneração. Melhorar sempre. Aí, no finalzinho desse item 17, já estamos no 18, inclusive. No finalzinho do item 18, ele diz assim, né? Pedir, né, para a espiritualidade, para que o mundo regenerador vos abra suas portas depois da expiação na Terra. Então, pode ser que a gente reencarne aqui na Terra já num patamar mais evoluído, né? A Terra já de regeneração, ou que a gente seja alocado para outros planetas com esse nível de regeneração. E com isso, com essa frase, o que a gente entende, né? Que é a abertura desse capítulo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, as moradas, elas são externas, os mundos, e internas, a condição vibratória de cada um. Muitos, no momento onde a Terra ainda está nesse período, que ainda não alcançou, né, a transição planetária, está a caminho para o mundo regenerador, muitos já vivem, entre aspas, esse mundo de regeneração. Por quê? Porque internamente já estão compatíveis com essa vibração. E muitos que a gente vê vão ter que ser alocados para o mundo de provas e expiações porque não conseguem melhorar o seu adiantamento moral. É necessário que a gente comece a perceber e a compor o nosso novo eu. É necessário que a gente esteja atento para as ferramentas e os caminhos que chegam até nós. Tudo aquilo que nos trouxer avanço, que nos trouxer bem-estar e que tocar o nosso coração, a gente deve olhar com um olhar mais amoroso e aproveitar. Tudo aquilo que não diz no nosso coração, que vai contra o Evangelho do Cristo, é preciso que a gente acenda um sinal de alerta. Na dúvida, como eu disse, tem muitos cursos, muitas ferramentas, muitas terapias. Na dúvida, fique com o Evangelho. E agora eu gostaria de convidar a todos a cerrar os olhos por alguns instantes e agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por esse momento de reflexão, que a gente possa ter sabedoria para compor nosso conhecimento, para sermos atuantes na nossa reforma íntima e segurarmos o leme da nossa vida, sem desvios do caminho. Que assim seja, graças a Deus. Um beijinho no coração de cada um, fiquem bem, fiquem em paz.